Bom, a bola mal começou a rolar em 2026 e o mercado de transferências no Brasil já parece, sei lá, final de campeonato. Totalmente, já começou fervendo. Tem clube com um caminhão de dinheiro batendo na porta da Europa, tem técnico batendo na mesa da diretoria, sabe? E tem bastidor pegando fogo com crise explodindo para todo lado. Exato. A nossa missão aqui é tentar ir além da notícia e entender o jogo por trás do jogo. As estratégias, as brigas de ego e o que cada movimento desses realmente significa. Então vamos mergulhar nesse tabuleiro de xadrez que é a janela do futebol brasileiro? E é um tabuleiro fascinante. Porque o que a gente está vendo não é só uma corrida por reforços, mas um choque de realidades. Como assim? De um lado, você tem clubes com o poder de investimento de Premier League, tentando repatriar estrelas. Do outro, gestões tentando equilibrar as contas, se livrar de salários altíssimos. E no meio disso tudo... E no meio de tudo isso, crises institucionais que mostram que o maior adversário às vezes está dentro de casa. Este início de ano já está desenhando o mapa da temporada. E esse mapa começa com uma disputa de gigantes por um nome que mexe com qualquer torcida. Lucas Paquetá. A história que o The Athletic soltou coloca Tottenham e Flamengo, assim, frente a frente nessa briga. Uma briga e tanto. Mas o que me chama a atenção é que parecem ser duas propostas de mundos completamente diferentes. Completamente. O Tottenham chega com a força bruta da Premier League, 26 milhões de libras na mesa, proposta oficial, querendo resolver tudo agora, em janeiro. O caminho lógico, né? Para um jogador no auge. Exato. Já o Flamengo não entra com dinheiro, entra com coração. A aposta é toda na vontade do Paquetá de voltar para casa, para o ninho do urubu, para um ambiente onde ele é ídolo indiscutível. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do Paquetá. De um lado, a maior liga do mundo. Do outro, a chance de voltar como um rei. Essa decisão é puramente de carreira ou tem um peso emocional que a gente aqui de fora não consegue medir? É a pergunta de $1 milhão. E, para entender, a gente precisa lembrar do contexto dele. Sim. Há pouco tempo, ele tinha uma transferência de 80 milhões de euros engatilhada para o Manchester City. Isso foi por água abaixo por causa daquela investigação de apostas. Da qual ele foi inocentado, importante dizer. Foi inocentado, mas o estrago na imagem e no valor de mercado foi feito. Voltar para o Flamengo seria um porto seguro, sabe? Uma forma de se reerguer com carinho da torcida, formar uma dupla assustadora com a Arrascaeta e dominar o continente. Mas isso não seria também uma espécie de admissão de que o sonho europeu no primeiríssimo escalão acabou? Exato, esse é o risco. Seria trocar a chance de ser um protagonista na Premier League pela certeza de ser um monarca no Brasileirão. E para o Flamengo, claro. Para o Flamengo, a contratação é um divisor de águas. Eleva o patamar do time a um nível, assim, estratosférico. Para o Paquetá, é uma encruzilhada que define o resto da carreira. A proposta do Tottenham é forte, mas a decisão final me parece muito mais sobre projeto de vida do que sobre o dinheiro na conta. E se o Flamengo joga com apelo emocional, o Palmeiras tentou a cartada da engenharia financeira para trazer outro nome de peso da Europa. Thiago Almada, do Atlético de Madrid. Mas parece que não deu muito certo. Não deu, e essa negociação é uma aula sobre o mercado. A proposta do Palmeiras foi inteligente, na teoria. Que era um empréstimo, né? Isso, empréstimo de 6 meses, adianto o pagamento, como obrigação de compra em julho. Basicamente me dê o jogador agora, eu te pago depois. Só que o Atlético de Madrid não é bobo, né? Longe disso. Eles olham para o balanço do Palmeiras, veem a saúde financeira do clube e pensam: por que eu aceitaria receber depois se eles podem pagar agora? Faz sentido. A resposta foi um não bem direto. A contraproposta deles é clara: ou paga à vista ou nada feito. E eles ainda se dão ao luxo de oferecer só 50% dos direitos, porque sabem que o jogador pode valorizar. É uma demonstração de força. Mas a impressão que fica é que o maior não nem veio de Madrid. E esse é o ponto crucial. O verdadeiro obstáculo é a mentalidade do jogador. O Almada, apesar de não estar brilhando no Atlético, ainda se vê como um jogador de elite europeia. Ah, claro. Na cabeça dele e do staff, voltar para a América do Sul agora é um passo para trás. É um choque de percepção, entende? O Palmeiras se vê como um destino de topo. Mas para um jogador que acabou de sair do continente, a Europa ainda é o único prêmio que importa. Ou seja, convencer o Almada a mudar de ideia é um desafio muito maior do que assinar o cheque. Muito maior. Fica claro que ter o dinheiro na mão
É só o começo da conversa. Mas enquanto alguns sonham, outros realizam. E o Grêmio foi buscar um velho conhecido para reforçar o ataque. O nome que a torcida conhece muito bem. Sim, o Grêmio apostou na repatriação do TT, cria do clube que volta depois de 7 anos. Uma operação de 6 milhões de euros junto ao Panathinaikos da Grécia. E tem um detalhe importante aí, né? Tem o detalhe que pode ser a chave de tudo. Foi um pedido direto do técnico Luiz Castro, que já trabalhou com ele no Shakhtar Donetsk. A carreira dele na Europa é curiosa para dizer o mínimo. Passou por Shakhtar, Lyon, Leicester, Galatasaray, jogou bem em quase todos, mas nunca fincou raízes. Parece um nômade de luxo. Exato. O que essa instabilidade significa, Sam? É um sinal de alerta ou de versatilidade? Essa é a aposta do Grêmio. A leitura otimista é que ele é um jogador adaptável, que rende em diferentes contextos. A pessimista é que talvez falte algo para ele se firmar num projeto de longo prazo. E o que joga a favor do Grêmio? A combinação de dois fatores. Ele está voltando para casa, um ambiente familiar, e para as mãos de um técnico que o conhece, que sabe como extrair o melhor dele. Para o padrão do futebol brasileiro, um jogador com a capacidade de drible do TT é uma arma poderosíssima. A esperança é que a estabilidade que faltou na Europa ele encontre em Porto Alegre, certo? Então, o Grêmio faz uma aposta cirúrgica. Do outro lado do espectro, a gente tem o Atlético Mineiro. Foi o clube que mais contratou, mas o técnico Jorge Sampaoli parece achar que ainda é pouco. É impressionante. A lista de reforços já é grande. Renan Lodge, Alaminda, Vitor Hugo, Preciado, Maicon. E mesmo assim, depois de um simples empate na estreia, ele vai a público e cobra mais. E não cobra de qualquer jeito, ele dá nome aos bois. Cita que conversa todo dia com os donos do clube e diz, abre aspas, temos que tentar esses jogadores de grande nível. E para não deixar dúvida do que ele quer. Para não deixar dúvida, ele ainda usa o Gerson, contratado pelo rival Cruzeiro, como exemplo do tipo de jogador que ele quer. Esse tipo de pressão pública funciona? Ou só envenena um ambiente para o resto da temporada? Aí está a questão central sobre o São Paulino, é? Ele vive nessa linha tênue. O que essa cobrança revela é um choque de filosofias que está definindo o futebol brasileiro pós-SAF. Explica melhor. De um lado, você tem a gestão, focada num projeto financeiro de longo prazo, em montar um elenco equilibrado. Do outro, o treinador-autor, como o Sampaoli, que funciona na base do me dê as ferramentas que eu exijo e eu te entrego o título agora. Ele não está interessado no balanço de 2028, ele quer ganhar o campeonato em 2026. Então o Atlético vira uma espécie de laboratório para a gente ver qual dessas forças vai prevalecer. Perfeitamente. A diretoria do Galo está refém dessa mentalidade. Ou vai bancar o seu projeto, a cobrança pública do Sampaoli é uma jogada de alto risco. Às vezes, incendeia a diretoria a ir além. Outras vezes, como já vimos, cria uma panela de pressão que acaba explodindo e levando tudo junto. Uma queda de braço que mal começou. Exato, entre o projeto do clube e o projeto do treinador. Então, o São Paulo está publicamente exigindo uma estrutura mais forte para poder competir. Mas o que acontece quando a própria estrutura de um clube começa a desmoronar por dentro? Isso nos leva direto para a situação de São Paulo, onde os problemas parecem ir muito, mas muito além de uma derrota em campo. O que acontece no São Paulo é o roteiro de uma crise anunciada. O estopim foi a derrota feia, de 3-0 para o Mirassol na estreia, mas isso foi só a faísca. O incêndio mesmo veio com a postagem do Júnior Pedroso. O empresário de... Empresários de ninguém menos que Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha. E a mensagem foi um torpedo. Líder limitado, não consegue nem ter a confiança do seu grupo. A dúvida que ficou no ar foi, era para o técnico Crespo ou para o jogador Luciano? E claro, detalhe nada sutil de que os 3 jogadores dele começaram no banco. É o que é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador aqui. É ver como um problema de campo expõe uma doença institucional muito mais grave. A crítica de um empresário desse peso não é só um desafio, sabe? É um sintoma de fratura exposta no vestiário. Mostra que a liderança está sendo questionada. Publicamente contestada. Seja do técnico ou de algum jogador. Ou seja, a derrota para o Mirassol não é a causa da crise.
é só a consequência mais visível dela. Exatamente. O problema do São Paulo não começou nesse jogo. As fontes nos lembram que há um processo de impeachment correndo contra o presidente Júlio Casares, tem uma investigação policial sobre um ex-diretor que teria aberto 15 empresas enquanto estava no clube. Nossa! O que a gente vê é um padrão de instabilidade política e de gestão que, invariavelmente, transborda para o campo. Como você exige foco e confiança de um elenco quando os alicerces do clube estão tremendo? Impossível. O São Paulo se tornou um estudo de caso de como a briga pelo poder nos bastidores sabota, assim, sistematicamente o sucesso no gramado. É um cenário desolador. E do caos político em São Paulo, a gente vai para o impasse no Rio de Janeiro, numa negociação que parecia fechada, mas que revelou muito sobre a dinâmica entre rivais. O caso Savarino. Uma novela com um final inesperado. O Fluminense chegou a anunciar que estava desistindo do jogador. Mas o que aconteceu? O que aconteceu nos bastidores foi o seguinte: o acordo entre os clubes estava selado. O Fluminense pagaria uma quantia e ainda cederia o volante Wallace ao Botafogo. Tudo certo. Mas esqueceram de combinar com o principal interessado. Justamente. Na hora de sentar com o Savarino e apresentar o projeto, o jogador não demonstrou o menor interesse em cruzar a ponte e jogar no rival. E aí o Fluminense... Diante da falta de entusiasmo dele, o Fluminense muito corretamente pulou fora. Não se contrata um jogador a contragosto. E isso deixa o Botafogo com um problema nas mãos, certo? Eles queriam fazer o negócio. Queriam muito, e o motivo é puramente financeiro. O Savarino tem o segundo maior salário do elenco, na casa de R$1.200.000 por mês. A diretoria considera um custo-benefício ruim e precisa aliviar a folha de pagamento para buscar outros reforços. Então essa negociação que não deu certo expõe muita coisa. Expõe duas coisas. Primeiro, o poder que o jogador tem na mão. Os clubes podem se acertar, mas se o atleta não quiser, o negócio não sai. E segundo, mostra a nova realidade da gestão do Botafogo, que está disposta a abrir mão de um ativo técnico importante em nome da saúde financeira. É o dilema clássico, né? Qual? Entre o time que a torcida quer e o time que o caixa permite. Fazendo uma varredura de tudo isso que a gente discutiu, o que essa janela de transferências está realmente nos dizendo sobre o futebol brasileiro em 2026? É um retrato de contrastes gritantes. De um lado, a gente vê clubes com um poderio financeiro, capaz de desafiar times europeus por jogadores como Paquetá e Almada. Vemos apostas calculadas, como a do Grêmio em TT, buscando um valento conhecido. Do outro lado, a gente vê a pressão de um técnico como Sampaoli, que deixa claro que dinheiro sem critério não ganha campeonato. E de forma brutal, vemos o caso do São Paulo. Que nos lembra que não adianta ter bons jogadores se a estrutura do clube está em ruínas. O padrão que emerge é claro. O poder financeiro voltou com força ao Brasil, mas ele não é uma solução mágica. Os clubes mais ricos enfrentam o desafio de convencer jogadores a abandonar o projeto de carreira na Europa. E os outros? E todos, ricos ou não, enfrentam o desafio de gerenciar egos, pressões internas e crises políticas que podem implodir uma temporada antes mesmo que ela comece de verdade. O dinheiro compra talento, mas não compra estabilidade nem boa governança. Então o que fica evidente é esse paradoxo. Temos clubes planejando investimentos de dezenas de milhões de euros, enquanto em outro, um post de um empresário numa rede social é suficiente para escancarar uma crise institucional profunda. É a convivência do profissionalismo de ponta com práticas quase amadoras de gestão, tudo no mesmo campeonato. O que nos deixa com uma reflexão para o futuro. No cenário atual do futebol brasileiro, o que de fato define o sucesso de um clube? É o poder de fogo para contratar uma estrela internacional e montar um time galáctico? Ou será outra coisa? Ou é a habilidade, talvez menos glamurosa, de construir uma estrutura interna forte, blindada contra crises, onde a liderança, seja ela do técnico, do dirigente ou do capitão, inspira confiança de verdade em todo o grupo?